7 filmes de suspense com reviravoltas inacreditáveis que vocês vão querer assistir. A lista de hoje tá muito boa, gente. Eu adoro os 7 filmes dessa lista e eu adoro filmes com plot twists. Filmes com aquelas reviravoltas que pegam assim a gente de surpresa. E na lista de hoje, eu preparei uma seleção com 7 filmes que vão de um filme bem popular que passou recentemente pelos cinemas e se você não viu, você tá perdendo um filme extremamente divertido. Aqueles filmes menos conhecidos, sabe? Que você vai amar descobrir. Então, se você curte meu trabalho, já deixa o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no Barata do Cinema. Estamos chegando na marca de 18 mil inscritos. E de hypar o vídeo também, porque isso me ajuda muito. Sem enrolação, vamos pras dicas. E aí, galera, eu sou o Thiago e eu vou abrir a lista com um filme de suspense, que é daqueles, assim, que eu adoro. Porque é um filme absolutamente convicto do que quer fazer, da história que quer contar e das surpresas que quer construir pelo caminho. Em A Empregada, a gente acompanha a história de uma jovem com um passado meio nebuloso, que tá querendo se restabelecer, tá querendo conseguir, enfim, reconstruir a própria vida e acaba aceitando um trabalho meio inesperado como uma espécie de governanta de faz tudo numa casa muito luxuosa. Sabe aquela coisa do era bom demais pra ser verdade? Então, ela logo descobre que aquela casa escondia certos segredos. E que talvez a patroa, aquela mulher super simpática que ela conheceu no primeiro dia, não fosse tão afetuosa assim. E tudo só piora quando ela começa a desenvolver certa química pelo marido da sua patroa. E aí as coisas vão pra um caminho bem sombrio. A Empregada é aquele tipo de suspense que ele abraça, sabe, as possibilidades do gênero. Ele sabe que tá escondendo algo, a direção sabe como construir isso dentro de uma trama que vai sugerindo coisas, vai alimentando as nossas expectativas, vai, enfim, deixando a gente em dúvidas pra no momento certo, na hora certa, construir uma grande reviravolta que expõe as personagens, expõe o mundo delas e coloca elas numa situação que vai se tornando cada vez mais estressante. É divertido, mas é contextualizado, é um filme que ele acontece no nosso mundo, que tem grandes atuações, sabe? A Sydney Sweeney tá muito bem, mas o que a Amanda Seyfried faz aqui é simplesmente incrível. A segunda dica é um filme com o melhor dos suspenses dos anos 2000, é aquele tipo de filme imprevisível, com uma trama assim que fisga a gente basicamente do primeiro ao último segundo e que quando termina, você fica com aquela sensação de caramba, não vi isso acontecendo, não tava esperando isso, não. Em Identidade, a gente conhece um grupo de estranhos que numa noite chuvosa vai parar num hotel desses à beira de estrada procurando abrigo. E assim, cada um parecia esconder algo. Tinha um casal em que a mulher estava grávida, tinha um homem transportando uma outra pessoa, tinha, enfim, questões ali mal resolvidas entre cada um desses personagens. E tudo só piora quando algumas mortes começam a acontecer naquele lugar e eles entram num clima de paranoia para descobrir se ali, entre aquelas pessoas, aqueles estranhos, havia um assassino. Identidade é aquele tipo de filme que quanto menos eu falar, melhor, porque, sabe, eu posso acabar estragando a experiência de alguém. Mas o que eu tenho a dizer sobre o filme é que ele tem uma ótima construção de atmosfera. Como eu disse, é imersivo. A gente se perde por aquela história. A gente se perde pelas possibilidades dela. A gente tem também aqui personagens que são intrigantes porque eles parecem, como eu disse, sempre escondendo algo. E a gente começa a alimentar suspeitas. O roteiro ele é manipulativo, mas ele é criativo nesse caráter manipulativo. E é um filme que tem ótimas reviravoltas, que consegue transitar muito bem entre essa coisa do suspense, serial killer, para um elemento mais psicológico, flertando até com o terror em alguns momentos, sempre com essa estética soturna, um filme que acontece à noite, numa noite chuvosa, e com um final daqueles. O terceiro filme é simplesmente fantástico. Eu fiquei muito feliz que ele reapareceu recentemente no streaming, eu já corri pra gravar vários vídeos sobre ele, já indiquei aqui inclusive ele em outras listas. É uma mistura de suspense com terror, com uma forte carga dramática. Em Um Orfanato a gente conhece a história de uma mulher que se muda pra casa que ela cresceu no passado. Lugar que era um orfanato, e ela ali está tentando ressignificar as memórias daquele tempo. Ela está tentando construir a própria vida ao lado do marido, ao lado do filho adotivo, tentando ali
sabe, criar um lugar que ela queria ter encontrado na infância e ela não encontrou. Só que logo nos primeiros dias, algo acaba acontecendo. O menino simplesmente desaparece. E com esse sumiço surgem também memórias de um passado muito nebuloso. O Orfanato é um filme que me encanta porque tudo que ele quer fazer, ele faz muito bem. Ele tem uma construção de atmosfera bem sinistra, é um filme que já logo de cara já deixa aquela sensação de que algo errado vai acontecer. Ele, quando mergulha no drama da protagonista e no desespero dessa mãe à procura do filho, ele é muito respeitoso, ele é muito, sabe, atento às questões, às feridas íntimas dela e como elas podem esconder segredos que a gente vai descobrindo nessa busca desesperada pelo, enfim, pelo paradeiro do filho. Quando ele tenta ir pra essa lógica do terror, com um elemento paranormal, fantasmagórico, ele consegue fazer de forma muito criativa, sabe? Sem se render tanto aos clichês dos filmes desse nicho, desse subgênero. E tudo isso sendo conduzido ou direcionando o nosso olhar para uma história que é íntima, uma história com reviravoltas impactantes e com um final daqueles que fica com a gente, sabe? Você vai assistir esse filme uma vez, você nunca mais vai esquecer do final desse filme. A quarta dica surfa nessa onda também, é um outro filme de suspense dos anos 2000. Eu sempre falo isso, pra mim, os anos 2000 foram excelentes pro gênero. Em O Dom da Premonição, a gente conhece a história de uma mulher que ganhava vida lendo o futuro das pessoas. Quer dizer, ela dizia que ela fazia isso e a comunidade ao redor dela não tratava muito bem essa mulher, não. Primeiro porque ela já tinha se separado e naquele lugar conservador isso não era bem visto, e depois porque muitas pessoas achavam que ela era uma charlatã, que ela estava enganando todo mundo. Só que numa dessas sessões ela acaba testemunhando algo, acaba tendo uma possível visão, e essa possível visão tinha a ver com um crime não solucionado, um desaparecimento que abalou aquele lugar. O Dom da Premonição é dirigido pelo Sam Raimi, eu sou muito fã desse cineasta, e muito pelo que ele faz em filmes como esse. É um filme que ele, como eu disse no início desse vídeo, ele tem muita consciência do que tá fazendo. Ele propõe uma mistura. Você tem toda essa trama do serial killer, do possível sequestrador, uma investigação, um mistério. Mas você também tem a história de uma mulher que é julgada naquele lugar, uma mulher que acaba tendo que lidar com questões que ela talvez nem saiba, enfim, como absorver direito todo esse elemento paranormal que a gente não sabe se acontece, se não acontece, se é fruto da imaginação dela, se são delírios. Enfim, o filme ele vai trabalhando isso não na intenção de criar dúvidas ou não na intenção de trazer a história para uma realidade, mas justamente de brincar com as possibilidades e de criar uma trama que vai ganhando desdobramentos bem interessantes a partir disso, a partir dessa visão, a partir da reação da protagonista e a partir das consequências das ações dela, em especial. O filme tem a Cate Blanchett, é estrelado pela Cate Blanchett, tem um grande elenco e tem todo um charme ali dos anos 2000. Por falar em desaparecimentos, o quinto filme dessa lista é um clássico, é um filme que já influenciou muitos títulos do gênero. Em Bunny Lake Desapareceu, a gente conhece a história de uma jovem mãe que se muda com a filha para Inglaterra para morar mais perto do irmão. Só que num dia, logo num dos primeiros dias assim de vida mais socializável dela, a menina desaparece. Ela deixa a criança no maternal e aquela menininha, a garotinha, a Bunny, simplesmente some sem deixar rastros. E aí começa toda uma investigação. Começa até mesmo a dúvida. Será que aquela menina realmente existia? A gente tende a ter uma visão muito limitada sobre o cinema, sabe? A gente se apega muito ao hoje, ao presente. Nós vemos um filme e falamos, pô, isso aqui é muito original. Nós vemos uma série e falamos, caramba, nunca tinha visto algo assim. E aí quando você assiste um filme como Bunny Lake Desapareceu, meio que tudo ganha um outro caráter, porque é um filme dos anos 60, que ele é simplesmente mais moderno e atual do que muitos dos filmes lançados hoje em dia. Ah, é em preto e branco, gente. É só uma solução, é só uma escolha estética. Ah, ele tem um ritmo um pouco mais clássico, de fato, mas passa longe de ser um ritmo lento ou qualquer coisa do tipo. E se você se comprometer com o filme, você vai encontrar um thriller psicológico que mergulha, sabe, no desespero dessa mãe, atenta à realidade, atento aos obstáculos que ela enfrenta para conseguir recuperar a filha
mas também enquanto mulher, também enquanto mãe, também enquanto alguém que é constantemente invalidada. E o último ato desse filme é perturbador, sabe? É uma coisa assim que eu fiquei angustiado assistindo, angustiado, é muito tenso. Vejam, Bunny Lake desapareceu. A sexta dica, eu tenho, assim, a convicção que pouquíssima gente viu esse filme. Inclusive, se você já assistiu, diz aí nos comentários. Mas eu acho que ninguém vai falar, bom, assisti. Não, já vi, gostei e tal. Em Aberrações, a gente conhece a história de uma garotinha que mora trancada numa casa pelo pai. Um homem meio neurótico, meio paranoico, um homem que isolou ela do mundo. E ele dizia que lá fora estava uma ameaça. Se ela saísse, ela não sobreviveria. Até que ela começa a levantar dúvidas. Será que de fato a ameaça estava lá fora? Ou talvez a ameaça sempre esteve dentro da casa dela? Pronto. Aberrações começa com essa dúvida e se mantém assim muito próxima a ela, basicamente do começo ao fim, numa história que alimenta toda essa questão da tensão relacionada ao suspense psicológico, ao olhar dessa menina, a tentativa dela entender o mundo, entender o que acontecia na casa dela, entender o pai, entender a possível ameaça, ou, enfim, entender uma forma ou encontrar uma forma de escapar daquele lugar. É um filme que ele consegue trabalhar muito bem o mistério a partir desse olhar infantil, mas com desdobramentos que levam a história para um lugar totalmente inesperado. E eu não vou falar mais nada. Sabe? Eu não vou falar mais nada, porque se eu falar, eu acho que eu vou estragar a experiência. Mas o que eu posso dizer é que o final desse filme vai por um lugar que eu nunca imaginaria. E o melhor talvez tenha ficado pro final. O melhor talvez tenha ficado pro final. Porque esse filme, ele é simplesmente fantástico. Ele é tão moderno, tão à frente do seu tempo, que ele até ganhou uma refilmagem que fez algum sucesso nos anos 90. Mas eu, honestamente, prefiro mil vezes o filme original. Em As Diabólicas, a gente conhece a história de uma mulher que vai trabalhar numa escola para meninos, um lugar assim, desses conservatórios. E ao chegar lá, ela começa a perceber que a esposa do dono daquele lugar, que era a administradora, estava presa num relacionamento abusivo. Ela estava ali presa numa situação bem complicada. Ela se sentia ameaçada, ela se sentia reclusa, ela se sentia em perigo. E ela tinha um plano. Ela tinha um plano de tirar a vida do marido e assumir o lugar daquele lugar. Só que ela precisava de uma cúmplice. E ela encontra nessa novata, nessa assistente, a possibilidade de tirar esse plano do papel. As duas se unem, as duas se identificam, as duas se reconhecem uma na dor da outra e as duas decidem se ajudar. Só que o que era um crime aparentemente perfeito ganha contornos bem enigmáticos quando o corpo desaparece sem deixar rastros. As Diabólicas é mais um filme que trabalha muito bem essa transição de gêneros. E assim, hoje ele pode parecer mais inofensivo, não inofensivo, nunca. Esse filme, ele é pesado até pros padrões de hoje. Mas nos anos 60, ali, esse filme, se não me engano, é do começo dos anos 60, eu fico imaginando o impacto que esse filme causou, porque ele tem uma história que, naturalmente, assim, mais pesada, essa história de duas mulheres que se unem pra tirar do papel um plano bem bizarro, mas os desdobramentos dela são ainda mais perturbadores e vão revelando o mundo dessas personagens. Eles mostram as consequências desse crime e eles levam a trama pra uma zona que não é só sombria e surpreendente, óbvia. Ela é muito provocante, ao ponto de no final você ficar com aquela dúvida, aquela duvidazinha assim, sabe? É um filme que eu não quero falar muito pra não estragar a experiência de ninguém, mas é um filme que enquanto você assiste, você tem a certeza que tá vendo um grande suspense. Um filme daqueles que influenciaram e ditaram tendências. Então é isso, galera. Mais 7 filmes de suspense com reviravoltas pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Isso me ajuda muito, de hypar o vídeo. De dizer nos comentários qual filme você quer ver, qual filme você recomenda. E de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca dos 18 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês nessa. Até a próxima.